Compromisso com a qualidade desde 1942. Tá me ouvindo direitinho? Sete horas e 41 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, nesta terça-feira, 16 de junho de 2020, e hoje o programa tem o prazer de receber a Kátia Melo, que é coordenadora do programa Saúde na Escola do município de Campos. A Kátia é nutricionista e ela vem falar neste programa de hoje, nessa pauta pré-definida, sobre como está o programa neste momento em nosso município. O Arnaldo Neto já está de volta, restabelecemos aqui nossa conexão devidamente, né? E mais uma vez pedimos desculpas, só isso, pelo transtorno aqui no áudio, mas, né, vamos retornar e a gente começa esse bate-papo com a Kátia. Eu te dou um bom dia, Kátia, mais uma vez, te agradeço a presença, a paciência para falar conosco neste programa de hoje. Seja bem-vinda aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Kátia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho do nosso programa Saúde na Escola. Opa, vamos lá, Kátia, vamos começar falando-se pelo seguinte, eu coloquei na matéria que o PSE de Campos ele é reconhecido internacionalmente. Queria que você explicasse para a gente como que funciona o programa e qual é esse reconhecimento internacional. Então, na verdade, ele foi essa notícia semana passada, nós submetemos para a Organização de Saúde, a OPAS, o Ministério da Saúde, do prêmio APS Forte para o SUS, e eu recebi na sexta-feira passada uma ligação da comunicação do Ministério da Saúde informando que um dos trabalhos que nós submetemos, ele foi aprovado, né? E eu fiquei muito orgulhosa do nosso trabalho, orgulhosa pelo nosso município, pela representatividade, mas é claro, Arnaldo e Cláudio, que falar desse prêmio, na verdade, é então a gente falar sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, principalmente neste momento de pandemia pela Covid-19, em que nós precisamos nos reinventar. Na verdade, hoje você, teoricamente, tem o tempo, porque a sua rotina foi toda alterada, mas, na verdade, você perdeu justamente aqueles... como é que eu posso te falar? Aquele norteador, porque você tinha rotina de trabalho, rotina de atividades de lazer, rotinas domésticas, de estudo, enfim, né? Então, na verdade, ficou tudo junto e misturado. E a mesma coisa com relação ao programa, porque o programa Saúde na Escola, a base de atuação desse programa era onde? Dentro da escola, junto à comunidade escolar, junto aos alunos, junto aos professores, junto aos responsáveis. E, de repente, quando você, no meio de uma situação como essa, você não tem esse palco para o desenvolvimento das suas ações pleno, e é aí que vem o nosso processo de... Desculpa, caiu aqui. O nosso processo de coisas da tecnologia. Aí é que vem o nosso processo mesmo de reinvenção e reestruturação. E bacana porque Campos começou a ser pioneiro nesse processo de reestruturação, né, nessa modalidade
impulsionando também outros PSEs a nível do próprio estado do Rio de Janeiro. Beleza, e como tem sido essa atuação aqui durante esse período de pandemia mesmo? Efetivamente, como que o programa tem atuado? Então, nós criamos um Instagram oficial do programa. Eu já passo até aqui para vocês, @PSECampusRJ. E a partir daí, o que a gente fez? O programa Saúde na Escola ele é composto por profissionais das áreas de saúde e educação. Então, esses profissionais, de acordo com a sua área de atuação, eles desenvolviam ações específicas dentro das unidades escolares conforme a sua área de atuação. Dando um exemplo, fonoaudiólogas, elas faziam um trabalho de triagem auditiva nas escolas. A nutricionista fazia o trabalho nas escolas de promoção da alimentação saudável, né? Assistente social fazia um trabalho voltado para a cidadania, para a prevenção à violência, enfim. Eu tenho uma equipe que é formada por, como eu disse, nutricionista, pediatra, professores, pedagogos, assistentes sociais, a equipe de enfermagem. Então, a gente precisou tirar esse foco que era feito da atuação dentro da escola e tentar ajustar para a opção remota, vamos assim dizer. E aí, o que a gente... como é que a gente construiu esse trabalho? Cada profissional, dentro da sua área de atuação, foi convidado a construir artigos, né, matérias, né, que se coadunassem com a sua área de formação. E também com a temática voltada para a Covid-19, porque a gente precisava manter uma estrutura de trabalho a nível remoto, né, mais uma vez falando, mas que também a gente pudesse estar passando o quê? Informação, né? Informação sobre esse momento de pandemia. E a partir daí, diariamente, Arnaldo e Cláudio, essas matérias são veiculadas no Instagram do PSE de uma maneira bem lúdica, são feitos cards, depois eu convido vocês a darem uma olhadinha no Instagram do PSE Campus. Esses cards, eles abordam assuntos das mais variadas temáticas, né? E cada dia é uma temática diferente, quer dizer, dentro como eu disse, da área técnica do profissional, mas sempre voltado para essa questão da Covid, do isolamento. Então, você não fala só sobre a doença, mas você também fala de coisas associadas à sua própria rotina, né, de atuação. A gente tem feito um trabalho bacana com relação à violência contra crianças e adolescentes também, então fazendo esse link, essa divulgação. No último dia 12 foi o dia de combate à exploração infantil, fizemos também uma série de materiais saindo ao longo da semana, com vídeos, com cards, sugestões de filmes, e, enfim, então a gente foi inovando essa atuação do programa. Começamos em março, no dia 26 de março, com a proposta da escuta voluntária. A escuta voluntária foi uma ideia que nós tivemos junto com a equipe de psicólogas do programa, que visava ofertar atenção e aconselhamento das pessoas nesse momento de isolamento social, como um meio de acolher as demandas de saúde mental. Quando foi começamos no dia 26 de março, quando foi um mês depois, recebemos 7 voluntárias, 7 psicólogas voluntárias para se incorporarem à proposta. Então hoje, né, então naquele período nós tínhamos 9 psicólogas nesse processo da escuta voluntária, e aí nós tivemos a possibilidade de ampliar a escuta. Então essa escuta, para vocês terem uma ideia, ela acontece de segunda a sexta-feira, nos 3 turnos do dia, manhã, tarde e noite. E a partir daí, né, você vai mobilizando, isso foi aberto à população, a comunicação foi sendo feita de uma maneira bem bacana pela prefeitura, pelos órgãos de comunicação mesmo aqui do município. E no mês passado a gente recebeu mais 3 psicólogas voluntárias, ampliando então o trabalho, essa equipe para 12 profissionais.
E aí nós estendemos a escuta que tinha o foco inicial de atenção e aconselhamento para a modalidade de atendimento psicológico, porque o que os profissionais observavam é que as pessoas que demandavam da escuta, elas necessitavam, na verdade, de estar ali um pouquinho mais de tempo, porque você identificou um outro transtorno associado, principalmente ansiedade, nesse momento que a gente está vivendo de grandes incertezas, de medos, de angústias. E aí a gente reinventou o PSE, né, nesse momento. Kátia, você tem até uma pergunta aqui do Gilcimar nas redes sociais sobre um assunto mais polêmico envolvendo a educação de forma geral, que é a questão do kit alimentação. Ele pergunta sobre né, o que eu queria saber de você sobre isso, que eu já conversei com a Luciana aqui sobre essa questão, tenho acompanhado o caso, quando o Ministério Público se posicionou, no meu blog mesmo tenho acompanhado isso, estou tentando informações junto ao MPF para saber o desenrolar dos fatos, mas eu queria saber da questão nutricional, queria falar com você especificamente dessa questão nutricional. A sua equipe participou da formulação desse kit em algum momento com relação a isso, dessa parte nutricional, que também é muito criticado, sobretudo nas redes sociais? Então, Arnaldo, são setores diferentes. Apesar de eu ser nutricionista, mas a minha atuação dentro da Secretaria de Educação é vinculada ao programa Saúde na Escola, né? Então, a gente não tem essa interlocução direta com o departamento. Agora, uma coisa que eu preciso ser dita, e eu quero até dar para vocês um depoimento bacana da coordenadora do Núcleo de Estudos em Saúde e Nutrição na Escola da UFRJ de Macaé, em que, quando eles mapeiam, a UFRJ de Macaé está fazendo, esse núcleo de estudos está fazendo um trabalho mapeando regiões do nosso estado do Rio de Janeiro que estejam efetivamente atuando nessa vertente relacionada ao combate à fome, vamos assim dizer, né? E para vocês terem uma ideia, Campos foi elogiado numa discussão em que teve esse núcleo de estudos, né, esse núcleo de estudos de saúde e nutrição na escola, com alguns outros parceiros envolvidos nessa temática, Aliança para a Alimentação Saudável também, como um dos municípios que efetivamente fizeram algo diferenciado nesse momento de pandemia, que visasse trabalhar essa questão do fornecimento de alimentação, no caso desse kit de alimentação, para os alunos. Porque existem municípios, para que vocês tenham uma ideia, que nem se mobilizaram, né? Então, eu não vou entrar na discussão se o kit é suficiente ou não. É que eu acho, Arnaldo e Cláudio, não sei se vocês vão concordar comigo, muitas vezes a gente tem um olhar minimalista da realidade no contexto local. Mas quando você amplia esse olhar e você observa que outros estados, e aí você vai, outros municípios do estado do Rio de Janeiro e até outras regiões do estado a nível de Brasil, que não estão efetivamente realizando uma política efetiva no fornecimento de alimentação nessa proposta de isolamento, a gente vê que a gente está num caminho que a gente pode dizer num caminho correto. É claro que se existe alguma divergência de informações, eu tenho certeza que essas informações elas estão sendo prestadas, enfim, a gente tem um corpo técnico dentro do Departamento de Nutrição Escolar que é composto por servidores públicos sérios, né, que atuam há bastante tempo. Então, eu acredito sinceramente que se há alguma divergência, isso será esclarecido, mas é importante a gente também destacar que é uma iniciativa que merece louvor. E estão vindo isso de uma, como eu digo, da UFRJ de Macaé, de um núcleo de estudos que está justamente mapeando quais as regiões que estão tendo uma atuação mais efetiva, e elogiar essa atuação a nível de campos, eu acho que isso merece ser destacado. Beleza, Kátia. Vou agora com as perguntas aqui do grupo do programa no WhatsApp. A Silvana Venâncio fez uma pergunta que a gente já começou a falar sobre ela, que é a questão do que está sendo feito
durante essa pandemia pelo Programa de Saúde na Escola, e fala sobre o depois, que é algo que eu queria saber de você também. O programa trabalha com essa questão de conscientização, de prevenção, de saúde preventiva, que é muito importante, né? Tentando incutir isso desde a infância, desde a educação básica, né? E como vocês estão se planejando para esse novo normal, esse pós-pandemia, quando tivermos aí um sinal de retomada de aula? Acredito eu que o programa de saúde teria que mudar também suas diretrizes de atuação por um momento ímpar que a gente vive na história, como você mesmo já colocou, né? Eu gostei dessa fala, novo normal, né? Porque Cláudio até abriu o programa falando do novo normal. Então, nós, aquilo, nós tivemos, como eu disse, que mudar a nossa forma de atuação. Inclusive, trabalhamos o PSE Campus. Eu posso dizer para vocês uma coisa com muita sinceridade. Acho que a gente nunca trabalhou tanto como a gente está trabalhando agora. Porque, por mais que a gente tenha uma atuação presente dentro das escolas, se reinventar e se reestruturar não é algo fácil. Você ressignificar o contexto daquilo que você atua, para que isso possa continuar tendo uma validade, e você está se reinventando e criando diariamente, isso demanda muito. Então, nós retomamos as nossas atividades presenciais a nível de Secretaria de Educação ontem, né? Então, essas atividades presenciais a nível de educação foram retomadas ontem. É claro que na escola não mantemos a nossa atuação pelo Instagram, a escuta voluntária também. Nós elaboramos uma cartilha que será distribuída para os setores da educação, com orientações sobre prevenção à Covid, sobre a questão mesmo da higienização das mãos, a importância desse distanciamento entre as pessoas, apesar de que esse retorno foi feito de uma forma muito responsável, com um contingente, cada setor tem um contingente de pessoas que eles devem ter ali mínimo, né, para que não ocorra aglomeração. E após o retorno, nós já estamos, na verdade, nos preparando para caso haja o retorno das aulas, que ainda não tem nenhuma previsão acerca disso, mas nós, enquanto programa, estamos mobilizando um material educativo para as escolas com relação a essa prevenção mesmo, a Covid. Esse tema ele vai ter que ser maciçamente trabalhado nas escolas. Além disso, todo o formato de atuação dos profissionais também, quando retornar às aulas, vai estar voltado a essa temática ainda, né? A gente precisa reforçar isso dessa maneira. E é importante destacar também que o programa Saúde na Escola de Campos, ele foi convidado a compor um grupo de trabalho intersetorial, estadual. Nós atuamos junto à Secretaria Estadual de Saúde, né, do Estado do Rio de Janeiro, com uma equipe formada por, além da coordenação estadual do PSE, Fiocruz, SEDUC, Reane, enfim, uma série de instituições participando ali ativamente na elaboração de uma nota técnica estadual que norteará os municípios com relação a esse momento de pandemia, né? Então, o trabalho de Campos foi usado como modelo nessa nota técnica estadual, em que a gente ressalta esse formato de trabalho nesse momento de pandemia, antes do retorno das aulas e também pós-retorno das aulas. Então, é por isso que a gente está construindo esse material também, né, na possibilidade de retorno das aulas, como eu disse, e se ressalto, não tem nenhuma previsibilidade, até porque a gente tem visto aí, na verdade, um aumento do número de casos e óbitos assim, a cada dia, né? Então, essa mobilização com relação ao retorno de aulas não tem nenhuma previsibilidade no momento. Mas estamos nos preparando caso aconteça qualquer mudança, né, nesse sentido.
É o que você está falando, Kátia, vai casa até com uma pergunta que eu vou trazer aqui do Roberto Shoa, né, que no mesmo grupo de WhatsApp que eu falei com você. Ele deixou as seguintes perguntas, é mais de uma, inclusive. Muitos acreditam que as aulas presenciais não irão retornar enquanto não houver uma vacina ou tratamento adequado. Na sua opinião, essa percepção tem fundamento? Há essa possibilidade diante do quadro atual? E se houver um retorno, como fazer com que crianças respeitem medidas de diminuição de contágio? Acho que esse é o grande desafio, né? Com certeza, retornar no quadro que a gente tem hoje é algo, se eu posso dizer, praticamente improvável, porque, na verdade, é como eu estava dizendo anteriormente, eu acho que a gente hoje tem mais incertezas do que propriamente certezas e respostas, né? A vacina realmente é algo que daria a gente um alento, nos daria alívio, né? Mas não é algo fácil, existem algumas mobilizações, algumas testagens, tem até uma testagem que está para ser feita a nível de Brasil, mas realmente, a meu ver, isso é complicado, porque criança é criança, né? E por mais que a criança até tenha um entendimento, muitas vezes até melhor que adulto, né? Porque quando eu vou fazer uma analogia aqui, até na fala de vocês, e eu concordo plenamente, ontem, então, as atividades presenciais nossas foram retomadas, gente, mas na rua parecia vida normal, sabe? Então, é muito complicado você, por mais que você faça um trabalho de conscientização, você depende da ponta. Por mais que a gente faça um trabalho de conscientização nas escolas, vamos aqui imaginar hipoteticamente, as aulas voltaram, conforme a pergunta do Roberto. Tá, você vai fazer um trabalho de conscientização. Tá, mas se dentro da casa desse aluno, dessa criança, a informação é outra, gente, completamente... As informações, elas simplesmente ficam superficiais. A gente está vivendo um período de grande negacionismo vindo lá de Brasília, sabe? Parece que você está vivendo num mundo imaginário, de que isso tudo é uma grande invenção, é uma grande cilada, né? Quando você vê que é uma emergência mundial em saúde pública. Então, por que eu estou fazendo essa analogia? Porque por mais que a gente faça o nosso trabalho de conscientização, e eu posso afirmar que isso tem sido feito de uma maneira bacana, a nível de prefeitura mesmo, né? As pessoas estão trabalhando, a gente mesmo, enquanto programa, está divulgando diariamente, mas quando você olha uma realidade na rua, você percebe que existe um grupo realmente que está ali focado em querer fazer com que a coisa dê certo para que tudo possa ser retomado da melhor maneira possível, mas tem gente que vida normal, tá? E eu olho pela minha janela, o fluxo de carros que passam, o fluxo de pessoas que passam sem máscara. Então, é complicado, né? Continuamos fazendo o nosso trabalho de conscientização, de promoção de saúde, que é o que a gente tem que fazer. Mas realmente a gente depende que as pessoas realmente tenham a consciência, e essa consciência ela tem que ser coletiva. Então, quando você olha um movimento desse diferente nas ruas, você olha um movimento muito mais individualista do que propriamente coletivo. Arnaldo, beleza, Nogueira. Tem alguma pergunta saber aí? Como que a gente está? Vamos a gente está de intervalo. Só fazer uma pergunta, Kátia, aqui, se você me permite, e a seguir a gente certeza. Muda a pauta. Se você tiver alguma mais do grupo aí, fica à vontade, eu aguardo, não há problema algum. Não, pode fazer a sua, por favor. Então, Kátia, sobre o PSE, é um programa que a gente já falou aqui algumas vezes com você, né, em outros momentos. Ele é um programa desde 2007, já são 13 anos. Você é nutricionista, é a sua área, né, específica também, né? Então, a minha pergunta com relação a essa questão da alimentação, como é que está o PSE agindo em cima disso, em termos de apoio a essas famílias, em termos de orientação, de suporte
tanto a essas famílias, desses alunos e também aos professores. Como é que funciona isso na prática, essa experiência na prática, como é que é? Então, o PSE, Cláudio, ele é um programa de educação em saúde, tá? Então, nós não temos uma atuação, como é que eu posso te falar? Uma atuação de levar o alimento para aquelas famílias, né? A gente orienta com relação à temática da Covid-19, por exemplo, na questão da alimentação, quais são os alimentos que fortalecem o sistema imunológico, que é importante, né? Como que vocês conseguem orientar agora nesse período de ausência de aulas, né, com os colégios fechados? Nós utilizamos, como eu falei, nossos meios de comunicação são os seguintes. Então, o Instagram do PSE, que é o @PSECampusRJ, né? Nós temos também dentro da educação um grupo de WhatsApp que é composto por gestores de todas as áreas. Então, as informações que a gente passa no PSE também são repassados a esses gestores, né? E aí a gente solicita que essas informações sejam compartilhadas a nível de comunidade escolar. É claro que você vai me perguntar, Kátia, mas tem aluno que não tem acesso a Instagram, né, ou que não tem a rede social. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nesse momento, como eu disse logo no início da minha fala, nós tentamos encontrar uma maneira de manter o programa Saúde na Escola ativo de alguma forma e tentar dar a nossa colaboração para que a gente pudesse minimizar as angústias, os anseios, né, da comunidade escolar em geral, bem como da população. Então, nós reinventamos a nossa forma de atuação. Através dessa reinvenção, nós estamos veiculando diariamente informativos nas áreas de saúde, de educação, né? Então, para você ter uma ideia, a gente tem uma atuação inclusiva. Então, quais são as propostas de atividades inclusivas para crianças nesse momento de pandemia, né? Dicas de estudos para ser feita em casa com as crianças nesse momento de pandemia, né? Como você estabelecer uma rotina dentro da sua casa neste momento de pandemia. Então, dentre as áreas de atuação das pessoas, desses profissionais, a gente está interligando essas temáticas voltadas para a Covid-19, além da escuta voluntária, que está aberta à população. Então é importante que se diga, essa escuta ocorre de segunda a sexta-feira, né? Noite, Instagram do PSE dessas, né? É bem simples, a que é aquele aviãozinho, a pessoa, você entrou lá, está dentro do horário da escuta, você vai escolher o horário que seja melhor, não precisa marcar, nada disso. Você vai chegar, vai clicar naquele aviãozinho e vai dizer que quer conversar, e o profissional naquele horário vai estar ali para te escutar. Então, é claro, é o suficiente? Eu não vou dizer que é o suficiente, porque a gente sabe que existem pessoas que não têm acesso a essa ferramenta, mas é o que nós tivemos condições de fazer dentro daquilo que nos competia e daquilo que eram os instrumentos acessíveis para nós nesse momento. E eu acredito que quando a gente une esforços, né, quando tem uma mobilização aqui, como do PSE, como se tem uma mobilização de outros programas ou de outros profissionais, a gente vai somando o braço forte, né? Então, eu acredito efetivamente nesse engajamento de todos em prol de algo, né? E eu queria falar para vocês também, se me permitir, Cláudio e Arnaldo. Sim, claro. Vocês terem uma ideia, quando nós implementamos o Instagram do PSE, que foi nesse momento, como eu conversei com vocês, né, dessa início dessa pandemia, nós começamos o Instagram com, né, fizemos o Instagram e tal, tínhamos 60 seguidores, né?
Hoje o Instagram do PSE já ultrapassa 830 seguidores. Eu vi aqui, 833 seguidores. Então, viu? Então aumentou mais 3. Né? Você pode olhar que as matérias são sempre muito bacanas, cada dia tem uma temática diferente, entendeu? Tá bem bonitinho, eu convido mesmo vocês a nos seguirem, a compartilharem, porque os conteúdos são feitos assim com muito carinho pelos profissionais, como eu disse, diariamente, e pode ter alguma coisa ali que te sirva, que te ajude nesse momento aí de isolamento social. Beleza, Nogueira, a gente segue, como que tá aí? Vamos ao intervalo rápido e a gente volta com a Kátia no bloco seguinte. Coisa de um minuto, ok? Muito bem, 8h12, o programa Folha no Ar desta terça-feira, dia 16 de junho, recebendo a coordenadora do PSE, Programa Saúde na Escola de Campos, ao vivo aqui conosco. Eu sou o Cláudio Nogueira, o Arnaldo Neto está também no sistema de videoconferência. A gente faz um rápido intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, que aliás nesse período de pandemia, os laboratórios Plínio Bacelar também estão sempre aí com, né, toda a sua estrutura para te atender da melhor maneira possível. Tem os exames, inclusive, de PCR, que detecta o vírus, tem o exame de sorologia, que detecta a presença de anticorpos. Então você deve consultar o seu médico, conversar com o seu médico e, se for preciso, mais informações, ligue direto para o Plínio Bacelar, 2726-6000. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem